Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sei que vocês estavam com saudade de mim. Não. Né? Gente, eu vou dar uma explicação breve aqui para você que já acompanha o canal, tá bom? Eu tô um pouco sumido, eu vou revelar o que é que tá acontecendo. Eu tô um pouco sumido porque, primeiro, eu tô com um outro canal que não aparece o meu rosto, graças a Deus. Eu não tenho intenção de ser famoso, né? Tô com outro canal anônimo, né? Não vou dizer o nome do canal, não vou dizer nada. Um dia vocês encontram ele aí, internet afora. É uma cilada, filho. Um outro livro, né? Tô escrevendo 2 livros e traduzindo o livro de Enoque para passar para vocês aí no futuro, tá bom? Tô traduzindo o livro de Enoque do inglês para o português, né? Comparando com outras traduções. E tô comentando ele também. Então é isso que o irmão David tava fazendo esses tempos, rapaz. Não tava de braço cruzado, desanimado com esse canal aqui e tal, não. Eu estou operando no reino do Senhor. Sem falar que na minha comunidade, né, na igreja evangélica pentecostal, o Senhor proverá, né, que no momento está ainda na garagem da minha casa. Eu não sou pastor de lá, antes que alguém pense que eu fundei uma igreja, que abri igreja. Não, quem é o pastor de lá é o pastor José Raimundo, tá bom? E a missionária Rosângela, eles que são os pastores de lá, e eu sou apenas um cooperador com o reino de Deus, tá bom? Eu sou apenas um cooperador do reino. Então, mas vamos para a palavra de hoje, né? Já dei satisfação do porquê tô sumido. Bom, irmãos, a palavra de hoje está em Gênesis 12. Você vai pegar Gênesis capítulo 12. Eu tô com a Bíblia aqui, mas não tá dando para abrir a Bíblia aqui para ler não, por causa do vento. Vou mostrar para vocês, ó. Tentei abrir a Bíblia aqui, mas por causa do vento não deu. Versículo que eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Que vai falar sobre Abraão deixar a terra dele, deixar a casa dos parentes dele, deixar a cidade dele lá, a cidade natal, a terra natal dele, e ir para a terra que Deus mostraria a ele qual é. A palavra em hebraico aqui, quando vai falar do chamado de Abraão, vai falar que Abraão, para sair da terra dele, a palavra é Lech Lechá. O que quer dizer Lech Lechá? Lech Lechá significa saia por ti mesmo, ande por você mesmo, ou vá para você mesmo, ou ande com você mesmo. Significa tudo isso aí mais um pouco. Aí você fala, David, como pode uma palavrinha, Lech Lechá, que na verdade são 2 palavras, né? Lech é vai, é ande, é saia, e Lechá significa com você mesmo, ou para você mesmo, né? Ou com você mesmo, ou para ti mesmo, você entende? Ou por ti mesmo, tem todas essas traduções. As palavras em hebraico são muito profundas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o porquê que eu vou chegar lá no Lech Lechá. Olha só, a palavra pai em hebraico é a letra Aleph junto com a letra Beit. Preste atenção. A letra Aleph significa força. As letras no hebraico não tem nome de letra, tipo o nosso A, B, C, D, E, F, G. Não. Lá as letras, como são um alfabeto muito antigo, as letras têm nome de coisas. Então a letra Aleph significa força, Aleph. A letra Beit significa casa. Você não chama a letra Beit de B, não é B, não é casa, né? Então a letra Aleph é força e o Beit é casa. Então o nome Ave, que é pai em hebraico, é Ave. Então o nome Ave em hebraico é Aleph Beit. O que significa? Não é só pai. Significa mais o que? Aleph é força e Beit é casa. Quem é o pai? Ele é a força da casa. É dever do pai sustentar a casa. É dever do pai ser a coluna da casa, ser a segurança da casa. Então a palavra em hebraico, só as letras em hebraico já quer dizer um bocado de coisa. Uma letra em hebraico sozinha quer dizer alguma coisa. Imagine essas letras todas reunidas em uma frase. Vou falar uma outra palavra em hebraico para vocês entenderem, né? A palavra Av, que significa pai. Aí alguém diz, mas eu aprendi que a palavra pai em hebraico é Abba. Abba, irmãos, é no hebraico antigo, no hebraico arcaico. Abba é no aramaico. No hebraico é Av. A-V. Av. Tanto que o Pai Nosso em hebraico começa Avino, que quer dizer Pai Nosso, né? Avino, Avino, Pai Nosso. Né? Sheba Shammai, quer dizer que está no céu. Então vamos lá.
A outra palavra que eu acho curiosa no hebraico, vou mostrar para vocês aqui, para vocês ficar encantado e querer até estudar um pouco do hebraico também, entender que a Bíblia, quando você vai ler na língua original, você vai para mais profundo do que você já imaginou. A palavra pastor em hebraico é roer. Roer. Palavra pastor em hebraico. No meio de roer tem a letra Ain. E a letra Ain, toda letra em hebraico tem nome de coisa. Ain significa olhos. No meio da palavra pastor em hebraico, roer, tem a letra olhos. Isso significa o quê? O que é que Deus quer transmitir? Que o pastor é aquele que vigia as suas ovelhas. Que o pastor é aquele que está sempre de olho das suas ovelhas. Ele é aquele que não perde suas ovelhas de vista. Olha só. Pastor, roer, tem Ain no meio, significa que é aquele que vigia também. Ou seja, as palavras em hebraico, por causa das letras que significam coisas, elas são muito mais profundas, têm um significado muito mais profundo do que o que a gente pode falar superficialmente. Então não dá para traduzir uma palavra em hebraico e dizer é isso aqui e acabou. Não, normalmente uma palavra em hebraico significa 5, 6 frases. Então a gente não pode pegar e limitar o Lech Lechá de Abraão, né? O sai da tua terra, né? O saia por você mesmo, saia com você mesmo, saia para você mesmo. A gente não pode dizer é só sai por ti mesmo. Não. Se a gente fizer isso, a gente limita o sentido do texto. Então agora que você já entende um pouquinho do hebraico, né, que você já entende um pouquinho da profundidade do Lech Lechá e do porquê que eu vou dizer que significa tudo isso, a gente vai agora para a meditação do que Deus estava dizendo para Abraão, e é o que eu vou finalizar falando para você aqui. Lech Lechá, saia para você mesmo. Quando a gente olha para essa frase, vendo esse significado, quais as implicações que ela traz para mim? Eu espero que o vento deixe a gente gravar. Quais as implicações dessa palavra? Sai para você mesmo. Dá a impressão de que você vai sair para ter um encontro com você mesmo. Ah, mas quem mandou eu sair foi Deus. E Ele ainda deu uma direção para longe da minha casa, para longe do meu parente, para longe de onde eu tenho identidade, que é da minha família, no lugar que eu nasci. Deus está mandando eu para longe da minha identidade. Como é que eu vou me encontrar? Aleluia. Abrão é o nome que a família dele deu a ele. Se Abrão continuasse em Harã, ele continuaria sendo Abrão, filho de Tera. Ele não teria identidade, irmão. Ele seria sempre Abrão, filho de Tera. Alô você, se você continuar na sua cidade, você vai ser sempre fulana, a filha de Beltrana. Se você continuar na sua zona de conforto, você vai ser sempre o Davi, filho de não sei quem. Você vai ser sempre a Joana, a irmã de não sei quem. Ou seja, você percebe que sua identidade está atrelada à sua família. Quando Deus manda Abraão sair de perto da família dele, o que é que Deus estava querendo dar a ele? Uma nova identidade. Tanto que Abrão ganhou um novo nome, Abraão. Agora, quando ele ganhou uma nova identidade, quando ele obedeceu, Lech Lechá, saia para encontrar você mesmo, saia para você mesmo. Quando nós vamos ao encontro do Eterno, nós nos encontramos conosco. Por quê? Porque quem a gente é de verdade é quem o Eterno diz. A minha verdadeira identidade está em Deus. A minha verdadeira identidade é quem Deus diz que eu sou. Aleluia. É quem Deus diz que eu sou de verdade. Não é o que a sociedade diz. Não é o que a minha família diz. Aleluia. Deus às vezes nos afasta da nossa parentela, nos afasta do nosso local de nascimento para nos dar uma nova identidade. Jesus começou o ministério dele, se mandou logo para longe de Nazaré. Por quê? Porque ali ele era sempre o filho do carpinteiro. Yeshua seria sempre o filho de José e Maria. Deus precisava dar uma identidade a Yeshua. Tirou Yeshua da terra que ele cresceu.
você nunca vai ter uma identidade própria estando na zona de conforto. Vá para onde Deus lhe mandar e Ele vai lhe encher da Ruach HaKodesh dele, do Espírito Santo dele. E você vai ser cheio do Espírito e vai fazer a obra do Senhor. Você entende? Nesse exato momento tem missionários e missionárias me assistindo, esperando por essa palavra. Você não vai ter identidade enquanto você estiver dentro da sua congregação. Você não vai ter identidade enquanto você estiver dentro da casa dos teus pais, vivendo à sombra do nome da sua família. Deus quer lhe dar um nome, Deus quer lhe dar uma nova identidade, apartado do bom ou do mau testemunho da sua família. Deus quer te apartar do seu passado. Se Abraão continuasse em Harã, ele seria sempre Abraão atrelado aos erros do passado que ele pode ter cometido. Você percebeu que a história de Abraão com Deus não é a história de Abraão. A história de Abraão começa debaixo da autoridade do pai dele, Terá. A história de Abraão começa, Terá gerou Abrão. Ou seja, ele era o filho de Terá. A história de Abraão começa ali, na história de Terá. É ali que começa. Mas a história de Abraão com Deus, você vê que Deus não revela o passado de Abraão. Deus não disse que Abraão era justo, Deus não disse que Abraão já tinha matado gente, Deus não disse que Abraão era prostituto, Deus não disse que ele já havia roubado, Deus não disse que ele já havia enganado alguém, como Jacó, o neto dele, fez. Deus não disse que tipo de homem era Abraão. Sabe por quê? Para Deus não importa quem Abraão era, para Deus importa quem ele seria dali para frente. Deus, para desvencilhar Abraão do passado dele, arrancou ele da terra dele. Às vezes nós precisamos sair da nossa terra para que a gente seja desvencilhado. Ali lá vai o ex-cachaceiro, ali lá vai o ex-drogado, o ex-traficante, a ex-mulher que acabou com o casamento de fulano, Narabaxandarabaiá. Deus quer Ramandarabaçou, quebrar essa algema do passado na sua vida, por isso que ele está lhe soprando para longe. As pessoas já viram a transformação de Deus na sua vida. Agora Deus precisa te dar paz, levando você para longe, para que você não seja mais a filha de fulano, para que você não seja mais a filha de Beltrano, para que você não seja mais a moça que um dia fez isso ou aquilo. Você agora vai ser reconhecido pelas obras de Deus em sua vida, onde você estiver. Então é ler lechá, sair para conhecer o eterno, sair debaixo da obediência de Deus. Automaticamente você vai conhecer quem Deus criou você para ser. Por isso que é uma jornada que você sai por você mesmo, porque você tem que tomar a atitude de sair, é você que toma, Deus só dá a ideia, sai. Quem vai tomar a atitude de levantar e sair é você. Então, lech lechá, sai por você mesmo, ou seja, você tem que levantar e sair, ramandarabaçou. Deus já disse que é para você ir pregar, Deus já disse que é para você ir para determinada igreja, Deus já disse que você precisa servi-lo, Deus já disse que é para você sair de estar orando dentro de casa e ir para dentro de uma igreja, Deus já falou, mas a atitude agora tem que vir de você, lech lechá. E Deus diz, lech lechá, sai por você mesmo, e não só lech lechá por você mesmo, mas lech lechá, sai para você mesmo. Quando você obedece o Eterno e sai ao encontro dele, debaixo da obediência dele, lá nele, dentro dele, sabe quem você encontra? Quem ele lhe projetou para ser. Você só vai ser feliz sendo aquilo que Deus te criou para ser. Sabe onde é que você vai descobrir quem você foi criado para ser? Quando você estiver dentro do Eterno, quando você estiver dentro do propósito do Eterno, quando você estiver caminhando com Ele, Ele vai te dar a identidade que Ele criou você para ter. Ou você acha que Abraão veio para essa terra sem propósito? De repente o Eterno estava passeando, olhou e disse, Abraão ali, eu vou fazer dele uma grande nação, é dele que vai vir Jesus. Será que foi assim? Ou Deus, quando soprou o espírito de Abraão na barriga da mãe dele, disse, esse será Abraão, o pai da fé. O apóstolo Paulo dá uma palha sobre o que é isso. Está aqui em Gálatas, aqui, ó, versículo na tela. Gálatas 1. Paulo diz o seguinte, pois Deus, eu não vou saber falar tudo como tá, porque o texto está vindo aqui agora, o Espírito Santo está me dando o texto para dar para você. Então você que lê aqui. Que diz que Deus o havia escolhido para apóstolo ainda na barriga da mãe dele.
Ou seja, Paulo era um bebê e já era chamado pelo Eterno de o apóstolo Paulo. Você era um bebê e Deus já te via missionária. Você era um bebê e Deus já te via pastor. Deus já te via missionário. Deus já te via pregador da palavra dele. Então, em nome de Yeshua, lechá para você. Sai da tua casa, sai da casa dos teus parentes, sai do teu passado e vai ter um encontro com você mesmo dentro de Deus. Essa é a palavra que o Eterno colocou no meu coração. Não tenha medo do que a sua família vai dizer. Ah, virou doido, agora tá andando pelos montes orando. Vá orar, vá ter um encontro com Deus. Ah, agora aquela pessoa ali virou bitolado, tá pregando Yeshua por aí, tá falando que Yeshua vai voltar dos céus, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus é o mesmo ontem e eternamente, tá dizendo que ora e pessoas é curada, tá dizendo que tá ouvindo anjo cantar. Deixa falar que é doido mesmo, vá você e vá ter suas experiências com Deus. Lechá, saia de debaixo do nome dos teus parentes, saia de debaixo da dependência da sua família. Vai ter vida com Deus. Ah, mas meu pai e minha mãe não querem orar, vá você orar. Ah, mas a minha igreja não gosta de orar, vá você orar. O Eterno está falando com você, não está falando com as outras pessoas não. Vá você ter vida com Deus. Vá você chamar a presença do Eterno. Ele quer se revelar para você. E é isso que ele vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó, não temas. Não temas. Tem uma pessoa que está aí do outro lado, dizendo assim, ó, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo do que minha família vai pensar de mim. Eu quero ser crente, mas eu tenho medo do que minha família vai dizer. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, mas eu tenho medo do que minha igreja vai dizer. Se você tiver com medo e deixar o medo te vencer, você não serve para estar na presença do Eterno. A Bíblia diz os covardes que volte. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Quem é o tímido? É aquele que tem medo de servir a Deus em público. É aquele que tem medo de servir o Senhor, que tem medo de deixar Deus enchê-lo com o Espírito Santo. Os tímidos não herdam o reino do céu não, irmão. Sinto muito, deixa os teólogos teologar aí, dizendo que herda ou deixa de herdar, se predestina, se não predestina, deixa essas coisas lá para os teólogos. Você vai e ouça a palavra do Senhor. Tá entendendo? Cuidado, muito cuidado com teologia. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdam o reino do céu. As pessoas que querem servir Jesus em segredo não vai herdar o reino do céu. Tem que confessar Cristo publicamente para ele confessar a gente publicamente no dia do juízo. O texto está na tela. Então, em nome de Jesus, não temas. Vá servir a Deus. E se sua mãe não quiser, vá servir a Deus. E mas meu pai não gosta de crente, vá servir a Deus. Mas minha mulher, vá servir a Deus. Minha namorada, vá servir a Deus. Ele está lhe chamando. Não seja covarde. Os covardes não podem entrar no reino. E se sua vida acabar amanhã? Como é que você vai entrar no reino? Já era, irmão. Depois, ó, que desencarnar, já era. Sinto muito. Essa é a doutrina que Yeshua deixou pra gente. Depois que desencarnar, já foi. É fogo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ore por mim, eu estou precisando.